Então, fazemos apresentações para o nosso primeiro encontro do Seminário de Formação Básica Humana, né? Vou reiterar as regras para futuros participantes, para pessoas também que tenham vontade de participar ou futuramente até dar aula. Resumidamente, isso aqui é um seminário de formação humana, não é aula de catequese, não é aula de matemática, de literatura, nem nada aprofundado, porque seria curso, não seria seminário, né? Nesse seminário, o objetivo é basicamente juntar pessoas que pensam de forma desliguei o microfone. Juntar pessoas que pensam de maneira parecida, né? Não necessariamente sejam iguais em tudo, de ideologia, pensamentos e religiões, mas que pensam de maneira parecida e têm o desejo de se desenvolver melhor como pessoas, né? Buscar uma educação, buscar boas referências, boas literaturas, né? Os encontros de seminário não vão ter volumes e mais volumes de livros, até porque é um seminário básico, não é um curso aprofundado sobre nada, mas o intuito é justamente a gente falar de boa literatura, falar de assuntos importantes, de formação humana. Então, de antemão já vou estabelecendo algumas regras aqui. Primeiro, o orador de todas as aulas, pelo menos agora no começo, por hora vai ser eu, né? Então, eu vou guiando aqui a aula, não necessariamente eu sou o professor mais adequado, mais cheio de acervo, de repertório, mas eu tenho algumas boas referências, gostaria de compartilhar, entendeu? E então não é uma cal para todo mundo ficar falando um por cima do outro, ficar discutindo. Vão ter seminários, esse aqui não, mas vão ter seminários onde vai se ter discussões, debates, nada muito tenso, não vou botar um abortista para debater contra um anti-aborto, mas para falar de referências específicas. Contudo, enquanto a aula vai decorrendo, se quiser falar alguma coisa, fazer uma pergunta, fazer uma colocação, um complemento, é só levantar a mãozinha que tem aqui nesse emojizinho aqui, se você tiver no celular é só procurar esse emoji, que aí clica na mão, levanta e faz um comentário, tá? As aulas provavelmente todas serão gravadas, então é bom sempre estar com a câmera desligada para evitar certos constrangimentos. E é isso. As aulas serão de 15 em 15 dias. Então, geralmente vai ter uma aula no meio do mês e uma aula no final do mês. Tá? Com o passar do tempo, aí teremos 3 aulas no mês. Uma no começo, uma no meio e uma no final. Até porque não é um curso, então não tem necessidade de ser tão corriqueiro, tão rotineiro assim. Muito bem. Então, como eu já tinha avisado no meu grupo lá, quem não tiver no grupo Anchieta, qualquer coisa, como esse vídeo como essa aula vai ser gravada, na descrição do vídeo, no comentário fixado, vai estar o link do grupo Anchieta, você entra por lá, fica sabendo das discussões, das próximas aulas, dos temas, etc e tal. Então, como eu já havia dito, a primeira aula é mais introdutória, a gente vai falar sobre educação, que é a base da formação humana, e como ela principalmente é um fator base para todos os problemas da nossa sociedade, né, ou a maior parte deles. Então, vamos começar. Para fazer uma breve introdução ao assunto, né, eu gostaria de lembrar que no último PISA de 2018, o Brasil foi classificado com uma queda bem considerável nos principais índices de educação que se tem, né? Matemática, 68% dos estudantes brasileiros não atingiram o nível básico, não é que não sabem fazer cálculos complexos, né? Fórmula de Bhaskara, equação de segundo grau, etc. Não atingiram o nível básico, ou seja, tem dificuldade de soma, subtração, multiplicação ou divisão, fazendo o país cair de 65 para a centagésima, não sei falar esse número, mas para a posição 70 do ranking global, né? Em ciências, 55% dos alunos não alcançam nível básico, sendo que nenhum estudante brasileiro atingiu o topo de proficiência na área, ou seja,
em ciências o Brasil ele não consegue desenvolver pessoas com facilidade para entrar no academicismo. Então não consegue desenvolver pessoas que vão entrar na academia, que vão gerar pesquisas e desenvolvimentos de tecnologias relevantes para o país nem para o mundo. Né? E o pior na minha leitura, né, na minha análise, é o terceiro índice, que é a leitura, em leitura, 50% dos estudantes não atingem o mínimo esperado, com o país ficando na 54ª colocação e apresentando uma defasagem de 2 anos e meio em relação à média do OCDE. O que isso significa? 50% das pessoas não atingem o nível básico de interpretação de texto, de construção de oratória, de construção dissertativa. Ou seja, muitas pessoas elas têm dificuldade para explicar as próprias ideias. Né? As pessoas elas têm dificuldade de explicar as próprias ideias e de desenvolver textos sobre assuntos específicos e também de ler e interpretar bem esses textos. Né? Então, naturalmente, as pessoas, isso acarreta, né, esse nível baixíssimo de interpretação de texto e de leitura, acarreta em diversos problemas que envolvem educação. Porque se uma pessoa não consegue ler bem, ela não consegue se desenvolver em nenhum outro ambiente bem. Se você não consegue ler bem, você não consegue entender um artigo científico sobre bactérias, sobre vírus, sobre fauna, flora, corpo humano. Você não consegue entender matemática, porque se você não consegue entender uma frase que diz o cachorro mijou no poste e você não consegue identificar o sujeito nem o predicado, você naturalmente também não vai entender uma fórmula de Bhaskara, você não vai saber o que é um determinante, você não vai saber o que é uma fatorial, você não vai saber o que é uma equação, ou vai ter muita dificuldade em se desenvolver nessas questões. Né? E bom, por que isso acarreta em tantos problemas civilizatórios? Voltando para a época onde o homem estava desenvolvendo a agricultura, começando a parar de ser nômade, parando de ser caçador-coletor e se tornando algo mais fixo, né? Onde ele começava a construir cidades, pequenos agrupamentos, acampamentos, tudo se desenvolvia a partir de uma literatura, mesmo que mais oral do que escrita. Quando você estabelece um pequeno acampamento, um pequeno grupo, um pequeno ajuntado de pessoas, deve haver um nível básico de escrita, de literatura. Por quê? Porque deve existir valores universais, né, pelo menos entre aquelas pessoas. Né, os mais básicos de qualquer civilização que ultrapassou as primeiras décadas de existência, os primeiros séculos, tinham como valores, geralmente, a repressão contra a homossexualidade, né? Não porque eles odiavam gays, mas você ser homossexual significa que, pelo menos na sua linhagem, não se ia se suceder à espécie. Né? Então você era meio que uma pessoa que lutava contra a espécie humana, porque você impedia da proliferação do humano. Eram contra assassinato, porque você assassinar uma pessoa, você assassinar uma pessoa pode ser algo que impede o crescimento da civilização. Às vezes você mata um cara e ele tinha a cura para uma doença, ele tinha uma ideia para uma vacina, ele tinha uma ideia de invenção, ele ajudava na horta, na agricultura. Então você acaba que faz com que a civilização regrida alguns anos, né? Porque até um novo ente crescer e ocupar o espaço daquele homem que você matou, se ele ocupar, ainda tem isso, se ele ocupar, vai se levar alguns anos, uns 10 anos, 15 anos. Com 10 anos ainda não dá para fazer nada. Uma criança de 10 anos não consegue arar um campo, uma criança de 10 anos não tem ideia para invenções, uma criança de 10 anos não pode ser curandeira, não pode cuidar dos enfermos, né? Então é complicado você matar alguém porque você regride a sociedade há alguns anos.
Então, existiam certos valores que eram comuns no começo da civilização. E com o passar dos anos, com o desenvolvimento dessa civilização, alguns outros valores foram surgindo, né? Valores de liberdade, valores relacionados à economia, né? Valores relacionados ao trabalho. Então, tudo isso foi se desenvolvendo com o amadurecimento da raça humana, né? Então, passando por alguns séculos, passando por algumas fases da humanidade, a gente chega hoje à modernidade, ao nosso tempo, ao tempo que nos é contemporâneo, né? E existem valores que a gente ainda pode se dar o luxo de se conflitar. O que deve ou não se manter, o que deve ou não mudar, o que deve ou não passar por uma revolução, uma transformação, né? E com isso, a gente vê que tecnicamente era para estarmos mais evoluídos, né? Cada dia mais evoluídos. Mas o ser humano ele tem uma ideia meio defasada de progresso. Porque a gente acha que como a gente já passou dos anos 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, a gente acha que a gente em tudo é melhor do que os nossos antepassados, né? Os nossos valores são melhores, a nossa economia é melhor, o nosso jeito de viver é melhor, o nosso jeito de agir é melhor, de se vestir. E isso é uma falsa sensação que nós temos. Nós pegamos a história e vemos com anacronismo. A gente olha para aqueles homens que atravessaram o mar em 1500, de barco de madeira, comendo bolacha, e a gente acha, pô, eles são os primatas, eles são pessoas atrasadas. Mas naquela época, aquilo ali era o auge da tecnologia. Então eles fizeram muito com aquilo ali. Se você pegar um barco de madeira, mesmo dos mais avançados de 1500, e der para um peba de hoje em dia, um cara qualquer, e jogar ele no mar, ele vai morrer afogado, ele vai morrer numa tempestade, ele vai naufragar num iceberg, ou até na costa de algum país, entendeu? Mesmo que você dê comida infinita, mesmo que você dê livros e livros para ele sobre navegação, ele não vai saber navegar, né? Então, muitas coisas que nossos antepassados faziam, nós não conseguimos fazer hoje em dia. E muita coisa foi se perdendo com o tempo, né? Um exemplo mais empírico, mais fácil de se perceber, era como os nossos pais e avós, nos anos 70, nos anos 80, eles tinham uma mania, uma ideia de preservar, por exemplo, o alimento. A gente tinha a ideia de dispensa. Hoje a gente ainda tem essa concepção de dispensa, né? Você faz compra do mês, seja no começo ou no final do mês, você compra alimentos em grande quantidade, você não fica comprando de hora em hora, pelo menos a maior parte das pessoas. E mesmo assim eu vejo que isso vai se perdendo. Tem muita gente que realmente compra só para semana ou de 15 dias, né? Claro que tem o fator econômico, tem o fator cultural, mas eu quero falar mais do fator cultural. Naquela época, as pessoas elas tinham a necessidade de comprar comida em grande quantidade e ter uma dispensa farta, não só para gastar o dinheiro e ter comida ali, mas porque também muitas pessoas viviam em áreas rurais e o mercado não ficava na esquina igual é hoje. Então você necessitava de ir até a cidade ou ir até o mercado mais próximo, comprar comida em grande quantidade, levar para sua casa e segurar aquilo ali, porque se a comida acabar hoje, não tem como você ir hoje daqui até a cidade. 5 horas da tarde. Era um caminho muito longo, escuro, sem proteção, entendeu? Cansativo. Então você tinha que ter essa dispensa de comida, reserva de comida, né? E sabendo disso, as pessoas elas costumavam montar suas dispensas, montar o seu armazém de comida para se passar um mês ou até mais, se possível, né? Tinha aquele conceito de comprar saca, né? Comprava saca de arroz, comprava saca de trigo, saca de entre outras coisas, né? E com o tempo isso foi se perdendo. E hoje em dia as pessoas elas compram comida por mês, mas elas não compram mais com aquela ideia de tem que fazer durar. Na maioria das vezes, se você perceber no seu imaginário ou no imaginário das outras pessoas, a comida ela é comprada porque tem que ser assim. Quando você recebe, você tem que comprar comida para o mês. E aí você compra Danone, compra isso, compra aquilo, compra um monte de besteiras. O que eu quero dizer com besteiras é o seguinte: compra um monte de coisas
industrializadas, coisas do seu gosto, e não necessariamente o básico para se viver. Não que eu esteja falando que você não pode tomar Danone, não pode comer bolo, essas coisas assim. Mas o que eu estou querendo dizer é que a concepção inicial de dispensa era para comprar o máximo de coisa que a gente necessita realmente para viver. Arroz, feijão, café, insumos que são básicos para a sua existência. E hoje em dia a gente reduziu isso e botou mais caprichos dentro da nossa dispensa. Isso é um exemplo básico de como um certo conceito cultural ele foi se perdendo ao longo do tempo. Não estou falando que isso está certo, está errado. É só um exemplo. Né? E falando em imaginário, eu gostaria de deixar mais um parêntese aqui. O que é imaginário? Imaginário, como você pode perceber, tem uma ligação com imaginação. Imaginário é quando você tem um símbolo, um signo. O que é um signo? O signo é uma palavra, ou uma palavra / objeto, que você tem na sua mente e aquilo te remete a algo. Por exemplo, o dragão, ele é um signo, é um símbolo, né? E ele tem um significado. Esse signo tem um significado. Né? O signo não é o significado. O signo é o símbolo, seja um dragão, seja qualquer outra coisa. E o significado é o significado que a gente dá a esse signo. E no nosso imaginário fica esse significado e como a gente desenvolve ele. Então, por exemplo, o dragão é o signo. Eu falo dragão, você consegue imaginar um dragão, eu consigo imaginar um dragão, qualquer um imagina um dragão. Mas o que esse dragão representa para mim? Eu, como eu sou católico, a primeira das coisas que podem vir na minha mente quando eu penso em dragão é o mal, um ser corrompido, um ser brutal, pecado. Isso vem da minha mente. Mas se eu falar dragão, por exemplo, para outro tipo de pessoa, uma pessoa mais mística, sei lá, algo assim, ela pode imaginar um outro tipo de força, um demiurgo, pode imaginar um ser completamente diferente. Ela pensa em dragão, ela pensa em fantasia. Então, nós sabemos o que é um dragão, eu e a outra pessoa. Só que para ela o dragão significa outra coisa e para mim significa uma coisa, entendeu? Então, no nosso imaginário, a gente tem vários símbolos na nossa cabeça, universais, né? Então, todos nós sabemos o que é uma caneta, o que é um caderno, o que é uma mulher, o que é um homem, o que é um prédio, o que é uma casa, o que é uma rua, o que é uma flor, o que é um pássaro. Só que tudo isso, na nossa imaginação, às vezes remete a outra coisa. Uma pessoa que foi muito traumatizada, apanhou muito de cinto na vida. Ela, quando olha para um cinto, ela vê um cinto igual eu vejo, mas ela às vezes se remete a dor, a sofrimento, a traumas. E às vezes quando eu olho um cinto, eu só vejo um acessório que ficaria bonito numa calça, entendeu? Remete a luxo. Então, imaginário é como a gente transcreve os signos do mundo para a nossa mente. O que aqueles signos nos remetem, né? E são muito mais, os signos são muito mais complexos do que esses objetos simples do dia a dia. Dragão, caneta, cinto, bolso, almofada, pássaro, campo. Existem signos que são como situações e fenômenos. Então, às vezes eu pegar um signo aqui um pouco mais complexo, né? Uma traição num relacionamento. Tem eu e uma segunda pessoa, a gente vê essa traição acontecendo. Eu vou olhar essa traição, por exemplo, e vou pensar, caraca, toda mulher é igual. O meu imaginário montou que toda mulher é traidora. Pode ser homem também, o exemplo funciona. Homem ou mulher, trair no relacionamento. Eu vou pensar, toda mulher é igual, todo homem é igual. Um bando de safado, cafajeste, cachorro, que não sei o quê. A outra pessoa já pode ter um pensamento diferente. O imaginário dela remete à traição a, sei lá, uma fraqueza humana, algo que deve ser perdoado, algo que acontece com todo mundo, é inerente à natureza humana. Então ela já pode ter uma visão mais piedosa da traição. Ou, quando ela vê uma traição, já se remete à própria história, lembra de uma pessoa que traiu ela, ou que traiu os pais, algo assim. Então é interessante e importante a gente saber o que é imaginário, porque ele vai ser muito importante no nosso seminário. Então é bom já anotar isso, né?
Sabendo disso, sabendo o que é imaginário, nossa aula introdutória já vai trabalhar em cima desse contexto. Porque a educação, ela nos dá uma base de imaginário. Então, por exemplo, você nasceu numa favela, num muquiço qualquer, né, numa cabeça de porco qualquer, e você é filho de uma mãe solo, que trabalha em 2, 3 empregos, né? Mas a sua mãe ela é evangélica e ela sempre te ensinou valores como trabalho, honestidade, roubar errado, que você deve lutar pelo que é seu, buscar meritocracia. Isso vai entrar no seu imaginário. Então você vai crescendo e a sua mãe e o seu pai, eles são figuras importantes da sua formação educacional. Então, quando você vai crescendo, naturalmente você vai ter forças exteriores que te influenciam. O ambiente também te forma. Um minuto. Desculpa. O ambiente também te forma. Então, naturalmente você vai lidar com pessoas que pensam diferente de você, viveram em ambientes diferentes de você e às vezes até que viveram no mesmo ambiente que você, com o mesmo contexto, sei lá, filhos de mãe solteira, não moravam numa cabeça de porco, mas tem um pensamento totalmente diferente. E essas pessoas, de uma certa forma, vão te influenciar, mas não necessariamente de forma direta. Ninguém vai chegar para você diretamente e falar, pô, entra pro crime agora, entra na boca de fumo, vamos lá ser bandido, fuma esse baseado aqui, pá, não sei o que. Não. As pessoas, elas te influenciam a mesmo se ela só viver a vida dela. Então, você olha para as pessoas e se você permitir, aquele contexto vai te influenciar. Mesmo que você não permita, na verdade, ele já te influencia. Porque se você olhar, por exemplo, um amigo que entrou pro crime, aquilo vai te influenciar a ter uma visão mais negativa ainda do crime. Porque você vai ver como a vida de crime derrotou seu amigo, deixou ele sem dinheiro, sem poder ver os familiares, etc e tal, papapá. Então, é importante ter esse contexto de que o ambiente vai te influenciar, mas não vai te moldar. O ambiente, por si só, não é capaz de moldar a pessoa. Ela tem uma educação da base e essa educação é uma das mais importantes. Porque, vamos lá, voltando ao nosso exemplo, você é filho de mãe solteira, mora no muquifo, no meio da favela, num contexto de pobreza, miséria financeira, e aí, com isso, você ali, vivendo o seu dia a dia, indo para a escola, voltando e tal, você vê as pessoas armadas, as pessoas, né, vivendo a vida de crime, etc e tal. Com base no que você aprendeu da sua mãe, com o que você aprende em casa, você vai olhar para aquela figura, o signo, preste atenção, lembra do imaginário, que eu falei do imaginário. Você vai olhar para o símbolo ladrão e você vai pensar no significado. O ladrão é o cara que rouba, que trafica, que tem arma e tal. Mas, sabendo disso, eu sei que aquilo é errado. Aquele cara vai morrer, vai ser preso, ele não vai ter uma vida longa, ele não vai ter sucesso. E outra, ele rouba dos outros para ter. Ou seja, isso é errado, porque minha mãe me ensinou que eu devo trabalhar para conquistar as coisas com o meu mérito próprio. Então, isso é o seu imaginário trabalhando. Você pega o que sua mãe te ensinou, o que você aprendeu com seus tios, família, escola, etc e tal, olha para um ambiente, olha para um agente do ambiente externo e vê algo que não, um exemplo a não se seguir, né? Então aquilo te influencia mais ainda na sua visão de mundo, que é achar que ser bandido é errado. Dito isso, perfeito. A educação, em toda a sociedade, ela é patriarcal. Não tem como. Os valores, eles são patriarcais. Por quê? Porque o homem ele sempre esteve e está à frente na liderança de países, na liderança de exército, na liderança de escolas, de instituições. Por quê? Porque o homem sempre não é uma visão generalista, é uma visão histórica. É um panorama histórico contínuo. Dificilmente isso muda. Dificilmente você vê um país, uma instituição que é 100%, como é que chama? Matriarca, né? A cabeça é uma mulher,
Quem toma todas as decisões são as mulheres. Quem vai à frente e arrisca tudo são as mulheres. É difícil você ver isso. Por quê? Porque os homens são os que mais tendem a se expor a riscos. Né? Não vai ser uma mulher que do nada vai sair de casa, vai virar a esquina, vai ver uma caverna, vai sair entrando para ver se tem carvão lá dentro para criar uma mina de carvão. Não vai ser uma mulher que vai sair de casa e vai pegar uma retroescavadeira e começar a fazer uma escavação arqueológica, né? Do nada. Pelo menos não era assim no começo da nossa civilização. Não era a mulher que ia caçar, não era a mulher que ia desbravar novos lugares, não era a mulher que atravessava os continentes em navios, não era a mulher que começava guerras, nem que lutava em guerras. Né? Existem exceções? Existem exceções. Mas o que eu estou querendo dizer é que está na gênese do homem, está na genética do homem se expor mais a riscos, e isso faz com que seja uma tendência natural ao homem a criar instituições, a tocar a educação e tudo mais. Isso faz a mulher menor? Não. Isso apenas determina um papel inerente da natureza masculina. Então, o homem ele está sempre exposto à frente, ele é a linha de frente, a mulher fica atrás, dando suporte, cuidando dos filhos e fazendo esses filhos crescerem para manter esse papel da natureza humana. Dito isso, o Brasil se consolida como um patriarcado, assim como qualquer outra civilização. E aos poucos, nós, pelo menos num panorama bem breve, bem resumido mesmo, no começo do Brasil, quem vieram para cá foram os portugueses, junto com alguns padres católicos, né, alguns jesuítas, e esses jesuítas basearam-se em catequese para formar os índios, mas para além de catequizar os índios, eles instituíram alguns estados, como São José de Anchieta foi responsável tanto pela criação do Espírito Santo quanto de São Paulo, formaram ferrovias, formaram colégios para se discutir, debater e aprender línguas, religião, português, matemática. E, naturalmente, num país saudável, isso se mantém. Só que no Brasil, a cada década que passa, a cada século que passa, buscando geralmente copiar algum país europeu, o Brasil vai buscando revoluções, buscando copiar revoluções externas, querendo ter o seu próprio iluminismo para chamar de seu, querendo ter o seu próprio modernismo para chamar de seu. E de algumas décadas para cá, o homem ele vai subvertendo, o próprio homem subverte os valores. Né? E o homem agora, ele não quer mais ser engenheiro, ele não quer ser mais arquiteto, ele quer escrever, quer fazer artes, quer fazer revolução, quer criar um sindicato, e tudo isso culmina... estou com fone invertido. Tudo isso culmina não numa inversão de papéis. A mulher não toma a frente do homem, o homem pega o papel da mulher. Na verdade, acaba que os dois começam a negligenciar os seus próprios papéis. Então a mulher ela vai querendo buscar mais liberdade, e isso culmina em negligência familiar, em defasagem na educação doméstica. O homem vai buscando revoluções, direitos e fugir do seu dever, e acaba tendo falta de padres no Brasil, acaba se tendo falta de professores devidamente formados, acaba se tendo enfraquecimento das instituições, né? Tudo em busca de um acúmulo de direitos que o homem confunde ser natural da nossa natureza, né? Natural da nossa natureza ficou redundante, mas confunde achar que aquilo deve ser natural a nós, sendo que não. Por exemplo, quando se existe um direito sobre algo, alguém tem que ter o dever de cumprir aquele direito. Então, por exemplo, todos têm que ter direito à moradia. Show. Se todos têm que ter direito à moradia, alguém tem que ter a obrigação, não é a opção, obrigação de cumprir esse direito. Então alguém tem que ir lá e construir casas de graça para todo mundo.
Não, não é de graça, alguém vai lá e paga ele. Então, se o pedreiro que tem a obrigação de construir casas para todo mundo, se ele for obrigado a isso, alguém tem que ter a obrigação de pagar ele. Então vira uma cadeia de obrigações que ninguém quer cumprir. E uma das maiores obrigações que se é negligenciada é justamente a obrigação ao direito à educação. Então, todos temos direito à educação, mas então, se todos temos direito à educação, quem que dá essa educação? Os professores, você pode dizer. Mas a educação primeira, ela vem do berço, vem da família. E já é, há muitos anos, negligenciada a família. Né? Vou desenvolver, só um segundo. Então, resumindo, com o passar do tempo, a educação doméstica ela vai se defasando, né? A educação doméstica vai se defasando, os homens vão buscando mais direitos e só vivendo na busca de revoluções. As mulheres, elas também vão negligenciando a formação educacional doméstica, as crianças vão crescendo negligenciadas por suas famílias e... Ai, caraca, eu não sabia que tinha tempo. Tá, de qualquer forma. As crianças vão sendo negligenciadas, vão tendo a sua formação basicamente sendo dada por uma instituição pública ou pelo âmbito cultural. E aí, como as crianças não têm uma educação doméstica decente, naturalmente a cultura também não vai se propagando. Então aquela cultura do começo do Brasil, dos jesuítas, que buscavam tanto aprender o tupi quanto catequizar os índios, buscavam trazer padres, freiras de outros países para formar as pessoas no Brasil, buscavam, como posso dizer, além de catequizar as pessoas, formar religiosamente as pessoas, buscavam também desenvolver comércios, buscavam desenvolver ferrovias, uma indústria. As pessoas vão negligenciando essa parte educacional, a cultura não se propaga e as pessoas vão crescendo com seus valores extremamente corrompidos. Então, de uma época onde a criança ia para um colégio, saía de lá católica, saía de lá sabendo falar português, algum pouquinho de francês, algum pouquinho de espanhol, algum pouquinho de inglês, de um país onde as pessoas elas davam valor à sua cultura primordialmente católica, a sua cultura literária importantíssima. De uma cultura que buscava isso, nós partimos para uma cultura que hoje busca a libertinagem sexual, busca a liberação das drogas, busca aborto, tudo que deteriora a nossa sociedade. Se você for ver, todos os valores hoje que são propagados são anticivilizatórios. Então, por exemplo, no funk e no trap, é se propagado uma cultura antissistema, uma cultura a favor das drogas, uma cultura machista que as pessoas nem percebem. Tá lá o cara numa música falando vadia, beat, droga 15 vezes por verso, né? E sendo aplaudido por isso, ganhando dinheiro público, indo fazer festival com dinheiro público por isso. Isso está dizendo intrinsecamente o quê? Que as mulheres não prestam, que são todas para saciar o homem, que as drogas têm que ser liberadas e que o governo é uma merda. De fato, o governo é uma merda. Só que isso não é por conta de um governo corrupto. O trap, o funk, todo esse movimento antissistema é basicamente para instituir uma anarquia. É anárquico, é um sistema, é um valor anárquico. Que quer que tudo caia, e aí se tudo cai, fica a lei do mais forte. Quem tem um grupo melhor formado consegue, né, sobreviver a essa queda do governo. Temos o aborto, por exemplo. Nenhuma civilização organizada e decente
é a favor do aborto porque o aborto pode matar diversos talentos. Então, você mata uma criança no ventre, às vezes aquela criança ia achar a cura do câncer. Aquela criança ia desenvolver uma tecnologia que barateasse ainda mais os alimentos, acabasse com a fome. Aquela criança ia desenvolver uma tecnologia que... aqui, ó. Caraca, por que tem tanto João nessa rua? Mas, continuando. Aquela criança ia desenvolver algo que ia avançar com a sociedade. Mas, por causa do aborto, anos nos são roubados, anos de desenvolvimento tecnológico, civilizatório, literário, nos são roubados todos os anos nos ventres das mulheres quando elas matam seus bebês. Sem contar da questão do direito, a pessoa nem nasce e já perde o direito à vida. Com tudo isso, é normal nós brasileiros desenvolvemos uma visão meio pessimista do nosso próprio país. Poxa, eu vivo num país onde as mulheres não são decentes, são escrotas, são covardes, onde os homens são burros, só sabem falar de sexo, de futebol, onde as pessoas só querem usar drogas. O que eu faço? O primeiro passo é entender que você é um indivíduo. Você não é uma instituição, você não é um exército e você principalmente não é um super-herói salvador da pátria. Então, desde muito novos, é muito normal na adolescência, na juventude, você achar que pode mudar o mundo, você achar que você tem uma ideia melhor para todo mundo, uma ideia de governo, uma ideia filosófica, e querer montar um movimento, ou querer entrar para um movimento para desenvolver uma revolução. Só que, parafraseando uma passagem de Senhor dos Anéis, quando Gandalf está lá falando com a elfa, o verdadeiro corajoso, o verdadeiro herói, a verdadeira bondade reside nas coisas pequenas que fazemos no nosso dia a dia. Até tem um episódio de Chaves que ele fala isso, né? Que o Chapolin, que ele para lá e tem um cara lá que acho que é carpinteiro, que é não sei o quê. E ele fala, poxa, Chapolin, queria ser um herói que nem você. Aí o Chapolin fala, um carpinteiro que faz o seu trabalho bem, ele é um herói. Um metalúrgico que faz bem o seu trabalho, ele é um herói. Um policial que faz bem o seu trabalho, ele é um herói. Então, quando nós somos bons indivíduos para a sociedade, nós já temos um poder muito grande, igual de um super-herói. E é importante a gente não negligenciar isso, porque quando a gente busca algo muito maior que isso, a gente dá um passo maior que a perna. É igual você tá, sei lá, começando agora num trabalho de pizzaiolo, um exemplo. Aí tem lá o cara que é um pizzaiolo há 25 anos, 30 anos, e tu começou hoje. Aí tu vê o cara pegando aquela pizza e rodando assim no dedo, aí tu pensa, caraca, eu nem aprendi a sovar a massa ainda, eu nem aprendi a temperar a pizza ainda, mas eu vou tentar fazer aquilo. Aí tu vai lá, pega a massa, vai tentar rodar, cai no chão, estraga a massa, perde horas, o pizzaiolo fica puto contigo, e tu pensa, caraca, mano, mas eu só tentei fazer o bagulho igual. Só que você, como você é um agente pequeno, fraco, você não tem poder, o ideal não é você começar querendo ser o fodão que vai salvar a humanidade, que não sei o que, vai trazer as melhores ideias do mundo. Não é assim que funciona. A melhor coisa que você pode fazer na sociedade em que você vive é ser um bom filho, é ser um bom amigo, é ser um bom católico, é ser um bom policial, um bom político, seja lá o que for. E tudo isso, primeiro, começa numa formação básica, doméstica, decente. Mas, poxa, a minha mãe foi ausente, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, fui criado com meus avós. O que eu faço? Primeiro, se você já está nessa aula, se você está assistindo essa aula depois que ela estiver gravada, você pode continuar no seminário ou buscar um seminário / grupo parecido, de pessoas que têm valores parecidos com os seus, que você acha que vão mudar o mundo.
Seja comunista, seja capitalista, seja católico, seja budista, tanto faz. Se você acha que aquelas ideias vão mudar o mundo, primeiro você se ajunta com um grupo de agentes que pensam parecido com você. Segunda coisa, você tem que, não importa quem você é, se você é branco, se você é negro, se você é pobre, se você é rico, se você é homem ou mulher, se você já é velho pra caralho, tem 10, 15 filhos, ou se você está começando a sua vida agora. Nunca é tarde para você se desenvolver como pessoa. E todo momento que você perde não se formando como pessoa, você está regredindo na sociedade. Porque às vezes eu não quero falar de destino, até porque eu não acredito em destino, mas estava nos planos de Deus, ou estava dentro de você uma potência que você seria o novo cientista que ia achar a cura do câncer, achar a cura do câncer. Às vezes você ia ser um puta jogador de futebol que ia trazer um grande título para o seu país. Às vezes você era um cara que escreveu um livro que ia mudar toda a mentalidade do seu país, mas você se reduz à sua própria mediocridade e não estuda, não lê, não cria, não se desenvolve como pessoa. Tem um romance que eu li, falar por cima dele aqui, tem um romance que eu li chamado Feijão e o Sonho, tem até uma resenha literária dele no meu canal pessoal, que ele fala bastante dessa obrigação de se educar. Até um certo nível, até uma certa idade, a obrigação da sua educação está nos seus pais ou no seu responsável, seja ele quem for. Só que o seu responsável não vai ficar pegando um filho barbado, uma mulher já crescida, com 25 anos, e ensinando as coisas da vida toda hora, pegando na sua mãozinha. Então, o quanto antes você se emancipar de forma educacional dos seus pais, do seu tutor, do seu responsável, melhor. Né? Quando você reclama que a sua vida está parada, que você não conseguiu aquele emprego, e você quer botar a culpa nos outros, você está esquecendo que a culpa de tudo, depois de uma certa idade, é somente sua. Você que tomou as escolhas da sua vida. E você se culpa porque você não consegue perceber, você não tem um horizonte de consciência. O que é horizonte de consciência? É visão de mundo. Quando você vai ficando mais maduro, você vai percebendo que o mundo não gira só em torno de Free Fire, de mulher, de droga, ou sei lá o que for que te prende na visão do passado. Quando você desenvolve uma visão de mundo, você percebe que você precisa se desenvolver. E como é que você se desenvolve? Estudando, você se desenvolve pesquisando, você se desenvolve lendo. Se eu não me engano, tem um filósofo brasileiro chamado Mário Ferreira dos Santos que ele fala, eu acho que é ele que fala, leia o máximo de romances que você puder. Porque você lê artigo científico, lê Turma da Mônica, lê mangá, lê essas coisas assim, pode até te trazer pode até ter um valor de entretenimento. Só que os romances, quando você lê de forma correta e não só sai folheando o livro, eles vão te trazer visão de mundo, experiências. Para que serve a literatura? A literatura, ela serve para nós nos conectarmos a outras realidades para além da nossa. Né? Então eu sou um carioca que vive preso no Rio, eu não posso sair do Rio. Quando eu li um romance sobre um cara que tem dinheiro, sobre um cara que buscou algo melhor, sei lá, em Minas Gerais, no Maranhão, sei lá o que for, não importa. Eu tenho uma visão de mundo para além da minha. Agora eu consigo imaginar como é que seria se eu tivesse tal ambiente, ou se eu fizesse tal coisa. Ah, mas aí eu só vou ficar invejando o cara que está no livro, o cara que está... Não, é que nem os animes, por exemplo, os animes eles têm um efeito parecido hoje em dia. Tu vai lá, vê uma história, vê um anime do Naruto, por exemplo. Aí tu vê lá o garoto que nasceu estourado, sem pai, sem mãe, sem nada. E aí tu vê que o cara foi lá, treinou, se fortificou e conseguiu ser Hokage. Mesmo que você não perceba, aquilo em alguma instância te inspira a querer seguir os seus sonhos. Muita gente fala isso, pô, por causa do Naruto eu fugi da depressão, eu consegui lutar contra algo que me diminuía, eu consegui crescer, eu consegui me desenvolver e ser alguém melhor. Entendeu? Então, tudo isso que eu falei, você consegue perceber o porquê muitas pessoas elas caem numa vida fútil, numa vida deprimida, numa vida de crime, numa vida
de fraqueza. Por quê? Porque não tem educação. A educação que eu falo não é que não sabe se portar num restaurante chique. A educação é saber as possibilidades que você tem como homem, como mulher, tanto faz, como ser humano, e desenvolver essas potências. Você é muito mais burro do que pensa, mas muito mais inteligente do que imagina. Então, você consegue aprender inglês, você consegue aprender a desenhar, você consegue aprender a jogar, você consegue aprender a ser um bom médico. Basta você querer. Parece um discurso meio meritocrático e frio com quem às vezes não tem oportunidade de estudo, de trabalho. Mas é a realidade. Se você quiser, você pode qualquer coisa. Como a aula de hoje tem tempo limite, eu vi aqui no programa que tem tempo limite, ela se encerra por aqui. Não vou dar tempo de comentários, vou apenas me despedir, agradecer a todo mundo que participou, aos que entraram, os que saíram, os que estão vendo no YouTube. No geral, nos vemos na próxima aula, nos grupos eu avisarei quando será. Então, até a próxima e tchau!